Shalom Leculan, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prinz e trago para você hoje o estudo de um pedacinho da física. Estamos vendo alguns fundamentos da física e relacionando com as instruções trazidas na Torá, principalmente no livro de Bereshit, né, onde é tratada a criação do mundo, a criação do universo e a formação dos seres vivos. Então, muitos conceitos da física estão presentes nesse trecho do livro de Bereshit, justamente porque a física estuda os fundamentos da natureza, como as coisas acontecem, qual a relação entre todos os objetos que se movem, né? O que nós podemos aprender com esses movimentos e desse aprendizado poder extrair mais e mais conceitos, né? E desses conceitos, então, a gente pode aplicá-los na prática, transferir para a tecnologia e aí provocar diversas mudanças que ocorrem no mundo, né? Então, vamos abrir o coração para estudarmos um pedacinho da física. Nós vimos, no último encontro, já tem algum tempo, nós vimos que toda partícula, né, é associada a ela um movimento. Uma partícula que se movimenta, uma partícula que tem uma massa m, que se movimenta com uma velocidade v, ou seja, a velocidade é a variação da distância num determinado tempo, e essa velocidade também pode variar quando uma ação, ou seja, algum outro corpo externo àquele provoca age sobre ele, provoca esse movimento. Então esse movimento se altera com o tempo. Se ele não se alterar com o tempo, ou se ele estiver parado, nenhuma ação é realizada sobre ele. Nós vimos que tanto essa ação quanto esse movimento tem uma direção determinada, tem um sentido, né, de deslocamento, de aplicação dessa ação. E nós fizemos uma transformação para que não precisássemos nos preocupar tanto com a direção quanto com o sentido. E aí nós chegamos nessa expressão para um movimento em uma dimensão, né? Aqui nós temos aqui a dimensão x, as três dimensões são x, y, z, nós estamos estudando em uma e vale o mesmo para as outras. E aí, como nós temos aqui uma expressão igual a zero, nós temos que esse elemento aqui, né, P2 sobre 2m menos xf, ou fx, ele não varia com o tempo, porque a variação dele no tempo, né, aqui a derivada que nós falamos um pouquinho no último encontro, a derivada desse valor, dessa expressão no tempo, é igual a zero. Se ela não varia no tempo, significa que ela é constante no tempo, né? Então P2 sobre 2m menos fx é igual a uma letra E. Essa letra E se chama energia do sistema. É daí que surge a famosa palavra energia. A energia nada mais é do que a expressão de um movimento de um corpo, de uma partícula, de uma massa que está sujeita a uma ação. Então isso é a energia. A palavra energia, ela passou a ser usada na física, em várias áreas da física, né? A gente fala de energia, a gente já começa o curso de física falando de energia, e a gente utiliza também no mundo, no dia a dia. As pessoas falam de energia o tempo todo e poucas sabem dessa relação, de onde vem essa relação, de onde vem essa famosa energia, o que é essa famosa energia. E as pessoas fazem uso até incorretamente, né? Por quê? Porque nós vimos que a energia está associada ao movimento de uma massa, né? E não a coisas que a gente não vê, a coisas que a gente não percebe, né?
toda a energia, não existe no universo um lugar, uma partícula que seja só energia, né? Todas elas estão associadas a uma massa. Então nós podemos resumir a energia, né? A energia total de um sistema, ela é igual à sua energia cinética somado com a sua energia potencial. Então nós resumimos aquela expressão toda dessa forma aqui, onde o valor de T é a energia cinética, ou seja, o movimento da partícula. Aqui nós temos o P ao quadrado, a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa. Então se resumiria a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E aqui a energia potencial, que depende da ação e o deslocamento onde essa ação foi praticada. Tem esse sinal negativo, significa que a força e o deslocamento tem sempre sentidos contrários, né? Então, se um é para a direita, o outro é para a esquerda. Se um é para a esquerda, o outro é para a direita. Então, nós temos essa expressão. E essa expressão se chegou a ela a partir de muitos estudos chegaram a demonstrar essa conservação de energia. E essa conservação de energia se observa hoje que ela vale em todo o universo, desde o interior dos átomos até as grandes galáxias, né? Tudo isso, todos os sistemas no universo, eles conservam a energia, o próprio universo conserva a sua energia, desde o momento que foi criado até os dias de hoje, é a mesma energia, essa energia é constante, né? Agora, se a gente lembra da Escritura, se a gente lembra de Bereshit, de onde nós iniciamos, né, tempo, espaço e matéria, a gente percebe que é a única coisa que foi criada. Então, tudo como foi criado existiu, existe e existirá da mesma maneira. Então a gente já poderia, lá do início, dizer que a energia do sistema se conserva, não precisavam milhares de anos de estudo para chegar a essa conclusão. Claro que se chegou à mesma conclusão e agora a gente compara com algo que já estava escrito, né? Então nós percebemos essas relações. E os físicos, né? Os físicos, eles entram na escola, eles aprendem já essa expressão dessa maneira, já se entra na escola sabendo que a energia total de um sistema é a sua energia cinética mais a sua energia potencial, onde a energia cinética é dada dessa maneira aqui e a energia potencial é dada dessa maneira aqui. Então, sabendo a F, a gente consegue saber o movimento da partícula, o movimento de um corpo, o movimento de uma massa, né? Então é assim que a gente aprende na física, não se faz todo esse desenvolvimento que a gente fez hoje, né? E aí chegamos a mostrar de onde vem essa energia. Então os físicos em geral aprendem que energia é a energia do sistema, é a energia cinética mais a energia potencial e pronto. Então muitos não entendem que a energia total está sempre associada ao movimento de uma partícula, né? A essa soma de energia cinética e energia potencial. E aí muitos não entendem, muitas vezes se esquecem disso e aí cometem erros e só depois de muita labuta percebem que poderia ter sido um caminho diferente, um caminho mais fácil. Então, nós temos também que as pessoas falam dessa energia, as pessoas assumem essa energia como sendo algo que está no nosso dia a dia, que está na relação das pessoas. Por exemplo, a pessoa diz que a outra tem energia negativa, né? Não existe energia negativa. Como nós vimos aqui, a energia sempre é positiva, né? Esse sinal de menos significa que são coisas em direções em sentidos contrários. Nada aqui é negativo. F é positivo, X é positivo,
né? X é um número positivo, F é um número positivo. Esse menos significa apenas que como foi adotado no eixo de coordenadas as direções. Então, as pessoas que julgam que o outro tem energia negativa, na verdade, ela tem que ir lá se reconciliar com esse outro, ela tem que ir lá perdoar esse outro, amar esse outro, que aí essa energia que ele acha que é uma energia negativa vai se tornar positiva. Esse é um problema de aceitação do outro e não que existe alguém que tem energia negativa. A mesma coisa com os ambientes, né? Os ambientes que têm energia negativa, força negativa, força positiva, não existe isso, né? Na física, pelo menos não existe, e talvez, né? Talvez na área, em alguma outra área, por exemplo, na área mística, né? Se fala em energia negativa, em energia positiva, em energia espiritual, mas na física não existe essa abordagem. A energia sempre está ligada ao movimento de alguma massa que percorre uma distância em um determinado tempo, né? E nós vemos que essa força que obedece a essa regra aqui, ela se chama de força conservativa. Por quê? Porque ela participa da conservação da energia. Existem forças chamadas dissipativas, porque quando nós observamos elas acontecendo, nós temos a impressão de que elas estão dissipando energia ao invés de conservar energia. Só que um olhar mais próximo, um olhar dentro, muito próximo daquele movimento, daquela ação, daquela força dissipativa sobre uma matéria, nós vamos perceber que numa dimensão pequena ela também é conservativa. Então, nós podemos estudar toda a física a partir dessa relação aqui, né? Basta saber as forças atuantes. E aí é que reside o grande problema, né? Como determinar essas forças. Então, nós temos essa expressão, energia cinética mais energia potencial, energia total. E aí nós podemos montar essa expressão. Por quê? Porque nós queremos saber o movimento, né? Nós queremos saber o movimento. Essa energia, ela é uma energia constante, e aí, sabendo o potencial, a gente sabe, então, determinar aqui a energia cinética, ou seja, o P2 sobre 2N, né? E aí, sabendo que, então, a energia potencial é uma força multiplicada por uma distância, se a gente fizer um gráfico e mostrar como a energia potencial varia com a distância, né, nós podemos examinar essa força. Essa força é representada dessa maneira que nós temos todas as possibilidades de uma força atuando sobre uma partícula. Aqui é uma força atrativa, né? Essa força é atrativa. Essa força aqui é uma força repulsiva. Essa força aqui é também, né, também uma componente de atrativo com repulsivo. Então vamos pegar aqui uma partícula que tem essa energia E, né? Como ela é menor nessa região, ela é menor que a energia potencial, o que acontece? Não há movimento, né? Por quê? Porque essa expressão tem que ser maior que zero. Se a energia do sistema é menor que a energia potencial, esse sistema está sem movimento. Vamos supor você, né, você tem a sua energia própria, né, suas horas de academia, sua alimentação, seu desenvolvimento físico, você tem aí uma energia, e você tem no meio do seu jardim uma pedra muito grande, que você quer tirar essa pedra de lá. E aí essa pedra é muito grande, tem uma massa muito grande, e ela é atraída pela gravitação da Terra, né? Então a Terra, essa pedra tem uma força, uma força de atração para a Terra muito grande, ou seja, uma energia potencial muito grande. Então você chega lá na pedra, encosta na pedra, tenta empurrar, mas a sua energia é menor, você não consegue empurrar a pedra, né? Então
é dessa maneira que a gente estuda, né, estuda o movimento dos corpos. Para que um corpo se movimente, então ele precisa ter essa energia maior. Então, se você tem uma caixa d'água, se você tem uma casa e a água não chega lá, o que você faz? Você aumenta o potencial da água para que ela, né, para que ela tenha energia. Né? Você aumenta essa energia, aumenta esse potencial para que a água chegue na sua torneira. O que você faz? Você coloca uma caixa d'água acima da casa e aí a energia potencial aumenta, a energia total aumenta e aí a água chega com uma velocidade boa lá na sua torneira. A energia pode estar também aqui nessa região, entre esse ponto e esse. Então, nesse ponto aqui ela é zero, porque E é igual a V. Então, ela é zero nesse ponto também. Ela é zero, é igual a V. Né? Nós temos aqui essa expressão aqui, é igual a V. Então, aqui nesses pontos ela é zero, mas nesses pontos intermediários ela vai aumentando, por exemplo, essa E menos V vai aumentando a diferença, né? Você vê aqui que a diferença vai aumentando, e aí, né, aí o que acontece? Essa partícula sai do zero, aumenta e reduz, e depois volta, e depois volta. Então, esse é um movimento oscilatório que a gente conhece em todas as áreas da tecnologia. A gente utiliza muito esse sistema. Esse é o sistema do relógio de pêndulo, né? Lembra aqueles relógios antigos que tinham um pêndulo e o pêndulo balançava para um lado e para o outro e aí ia marcando o tempo, né? Então o tempo que ele levava para ir de um ponto ao outro era uma metade de um segundo. Então ele ia e voltava, marcava um segundo, ia, voltava, marcava mais um segundo. Então era dessa maneira que se determinava o tempo com o relógio de pêndulo. Um relógio que usava uma mola, né? Então essa mola se expandia e encolhia, se expandia e encolhia, marcando o tempo. Uma outra, e nós temos milhares de aplicações na tecnologia usando o oscilador. O oscilador é muito utilizado e atualmente nos processadores dos computadores, dos celulares, se utiliza muitos osciladores que trabalham fazendo essa variação de um ponto ao outro. Um exemplo é um balanço. Né? Um balanço ele chega num ponto, né? Chega num ponto que ele para e retorna. Né? Então, esse balanço também é um movimento oscilador. A criança é empurrada aqui, a sua velocidade aumenta e ela vai parando, e aqui ela volta. Aí recebe um novo impulso e vai novamente ficar oscilando nesse período. Quando a energia é menor que a potencial, não há movimento. Então, nessa região, não há movimento. Nós dizemos aqui que é uma barreira, né? Uma barreira de potencial. E aqui, daqui para frente, nós temos uma partícula livre. Por quê? Porque a sua energia é cada vez maior que a energia potencial, então a sua velocidade vai aumentando. Né? O balanço é aquele momento em que se dá um empurrão muito grande na criança e a criança sai voando, né? Voando lá do balanço. Então, um físico que conhece muito bem essa expressão, um físico que conhece muito bem esse gráfico, que sabe estudar esse gráfico, que sabe encontrar daqui a força, né? Ele pode resolver muitos problemas. Por exemplo, saber das marés, saber da atração gravitacional dos planetas, saber as órbitas planetárias, saber como construir um edifício, como construir uma ponte, como uma estrada, enfim, toda a construção, toda a tecnologia que a gente desenvolveu vem a partir dos estudos que estão, né, que estão representados nesse gráfico. Claro que existem as particularidades de cada área, existe a força de cada área e nós vemos, né, nos estudos, nós vimos que essa força, quando a gente chega dentro de um átomo, essas forças já não são assim tão simples de se analisar, é preciso mais e mais detalhes, mas basicamente a física é isso aqui, né? Com isso aqui você já desenvolve toda a parte
e que nós chamamos da parte de mecânica, né, a parte de movimento, né. Existem outras áreas, existe a área da eletrodinâmica, existe a área de termodinâmica, de eletrodinâmica, de estados sólidos, enfim, são muitas áreas de conhecimento. Por quê? Porque os conhecimentos são muitos e precisa se particularizar para que se possa, né, tratar bem. Ninguém é especialista em tudo, né? A gente é especialista em algumas coisas, a gente entende melhor algumas coisas, tem uma noção geral, mas precisa se aperfeiçoar, se aprofundar em algumas áreas, né? Então, nós temos esse tipo de movimento. Então, vamos olhar aqui o movimento da matéria, né? Já transformando esse P2 sobre 2m em mv ao quadrado sobre 2. Né? P2 sobre 2m é essa expressão, m2v2, quando divide pela massa, nós temos isso aqui. Isso aqui, mv ao quadrado sobre 2, é energia cinética. Essa forma de expressar, ela é muito melhor. Por quê? Porque aqui nós, quando estamos falando em pequenas velocidades, numa física local, nós conseguimos, né, conseguimos os resultados esperados. Quando a gente vai para grandes velocidades, grandes distâncias, aí correções relativísticas entram em cena, né? Precisam ser introduzidas correções, e aí a expressão dessa maneira, ela também é válida da mesma forma. Por quê? Porque as correções em massa e velocidade entram dentro dessa quantidade de movimento. Então, é muito comum a gente traçar aqui, fazer um gráfico, né, de energia potencial contra a distância, mas colocando o valor do potencial zero no eixo x, no eixo da distância. Isso facilita a nossa determinação o estudo de várias situações, né? Isso facilita o nosso estudo. Não quer dizer que aqui o potencial é zero, mas na verdade aqui a referência do potencial é zero, né? Por exemplo, você pode trabalhar com tudo ao nível do mar. Então o nível do mar é zero. Por quê? Porque o mar é uma superfície constante no planeta todo, né? Então toda a costa brasileira, por exemplo, tem a mesma altitude, então a gente pode se referenciar ao nível do mar. Não quer dizer que esse potencial é negativo, quer dizer que ele está abaixo do número zero que está aqui, né? Que está aqui. Então a gente referencia aqui como um valor negativo, né? Um sinal de menos para dizer que ele está abaixo, não quer dizer que o potencial é negativo. Muitas vezes a gente fala que o potencial é negativo, mas nós temos que entender que a energia sempre é positiva, né? Esse sinal de menos está representando esse valor aqui embaixo, e adotar essa curva dessa maneira facilita muito os cálculos, né, que a gente precisa realizar quando nós temos uma força atrativa. Então, uma partícula que está livre, ou seja, que tem uma energia maior que o potencial, ela está livre, ela está andando com uma velocidade mv ao quadrado sobre 2 e menos v. Então, nessa região aqui, a sua velocidade, a sua massa vezes a sua velocidade ao quadrado, é igual à sua energia total, ou seja, ela está livre, ela se movimenta livremente. Quando ela se aproxima aqui desse meio, a sua energia, né, é a energia de zero até aqui, mais essa energia potencial, porque é menos, né, menos, mas aqui eu estou colocando o valor menos, e ela vai ser uma energia mais a energia potencial. Aqui só para representar como a gente expressa nessa situação característica aqui, né? Ou seja, essa velocidade é muito maior que a velocidade daqui. Então, esse valor mais aqui não quer dizer que eu alterei a forma, quer dizer que esse potencial está no nível, né, abaixo
do eixo de referência onde eu estou assumindo a minha energia e assumindo a energia potencial. E depois ela volta, né? Ela vai aqui, acelera, né? E vai sair lá na frente, né? Com a mesma velocidade com que ela entrou. A outra situação é aquela situação do oscilador, né? A situação do balanço, né? Que vai para um lado, diminui a velocidade, vai para o outro, né? Vai para o outro, aumenta a velocidade né? E aqui zera novamente. Então essa partícula aqui está presa, né, a esse movimento, ela está dentro de um poço, ela não sai desse poço se ela não ganhar energia para sair, né, para vir aqui para fora. Então ela fica presa aqui dentro do poço. É essa observação que nós temos do mundo à nossa volta, e a gente consegue estabelecer relações matemáticas, estabelecer o que pode acontecer nessas situações. E agora a gente precisa pensar um pouquinho, quando a gente fala em observação de um movimento, observação da distância, observação do tempo. O que é observação? Como que a gente observa? A gente observa com os nossos 5 sentidos, né? Nós temos o tato, o paladar, o olfato, a audição, e nós temos a visão. Só que o olfato, o paladar, a audição e o tato, eles funcionam a pequena distância, né? Você não consegue sentir o aroma de alguma coisa a 100 metros de distância, 200 metros de distância, né? Você consegue até ouvir, mas você não consegue tocar em alguma coisa que esteja, né, além da distância do seu braço, né? Então, nós temos essas limitações. A visão é a única que permite você observar distâncias pequenas, você consegue observar distâncias muito pequenas, milimétricas, e você consegue observar distâncias muito longas, né? A gente consegue ver o Sol, a gente consegue, né, ver a Lua, a gente consegue ver coisas, ver estrelas que estão muito distantes. Então a visão é esse mecanismo que permite que a gente observe a matéria em diferentes posições. E a visão observa o quê? A visão observa a luz que vem, né, que vem dessa matéria, a luz que vem ou da matéria em si, ou que é refletida pela matéria. Por exemplo, a luz do Sol vem do Sol, né, mas a luz da Lua é a luz do Sol refletida, né? Então é uma matéria, uma Lua, a Lua é uma matéria, podemos dizer assim, que é um ponto material que reflete a luz do Sol, e aí nós conseguimos observar, né, observar a Lua, assim como nós conseguimos observar tudo que está à nossa volta, né? A luz que vem do Sol incide sobre plantas, sobre pedras, sobre tudo que está à nossa volta, e nós vemos a luz refletida, ou a luz que muitas vezes é absorvida e reemitida, né? O tempo é tão curto que nós não percebemos que, né, que alguma coisa absorveu e emanou aquela luz, né? É um processo que acontece dentro dos átomos, né? Os átomos absorvem energia e emitem essa energia em forma de luz. E muitas vezes essa luz é diferente da luz que chegou, não é uma luz branca. Por exemplo, a luz atinge uma folha de uma árvore. Essa folha de árvore vai absorver parte da luz e vai emitir outra parte dessa luz, só que ela emite com a cor verde. Então ela recebe a luz branca e emite a cor verde. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre cor já, né? Então vamos ver algumas propriedades da luz, né? A luz tem uma propriedade muito interessante, que é a reflexão, né? Um metal muito polido, por exemplo, ele tem a capacidade de refletir a luz que incide sobre uma pessoa e que depois incide sobre esse metal, né? E aí reflete. O espelho não é de vidro, né? O vidro é uma proteção para uma camada de metal que existe no fundo, né? Que geralmente é uma lâmina muito fina de prata, de uma mistura metálica que é colocada atrás do vidro, e o vidro é mais para proteger essa película de prata que vai fazer
a reflexão. Na antiguidade se usava vários metais, né, bronze, cobre, mas aí tinha que polir a todo momento, né? A partir do momento que alguém inventou o vidro, descobriu o vidro, falou, vamos colocar o vidro na frente, a gente limpa só uma vez, coloca o vidro, evita a oxidação que vai fazer com que ele fique preto. Mas vamos voltar aqui à imagem. Então, a imagem aqui, a luz bate no gatinho aqui e essa luz vai ser refletida lá no espelho e vai se perceber a formação de uma imagem aqui atrás. Mas o interessante notar que aqui é a orelha esquerda do gato, né? Mas a orelha esquerda, quando se reflete aqui, parece, aparentemente, que essa é a orelha direita daquele gato, né? Se a gente não tivesse esse gato aqui, essa imagem aqui, a gente veria aqui um gato cuja orelha direita aqui, mas na verdade a orelha esquerda dele. A mesma coisa com a orelha direita, mas é interessante que a cabeça dele não virou ao contrário, né? Não ficou ao contrário como ficou a orelha, os olhos, né? Só temos essa reflexão, essa reflexão se dá mantendo, né? Mantendo essa simetria aqui nesse eixo, e no outro eixo não existe isso. Parece uma idiotice isso que eu estou falando, mas na verdade isso foi objeto de estudo durante muito tempo, ainda é, né? Como isso acontece, por que é assim, por que a luz se comporta dessa maneira. E aí a luz, né? A luz despertou um interesse desde sempre, saber como é isso, por que isso acontece, né? Do que a luz é feita, por que a luz só aparece de dia, né? Nós temos que lembrar que nós temos luz elétrica hoje, nós temos luz artificial, nós temos luz para todo canto, mas até 120, 130 anos atrás nós não tínhamos luz elétrica, nós não tínhamos isso, era luz de lamparina e um pouco antes era apenas a luz do sol durante o dia e à noite não haveria luz, apenas a luz das estrelas e da lua, quando era um período de lua cheia, lua crescente, né? Então nós temos que lembrar que isso foi um motivo de estudo, de despertar o pensamento de muitas pessoas. A outra propriedade da luz é a refração, ou seja, quando a luz muda de meio, por exemplo, do ar para um líquido, né, a luz muda a sua direção. Então, quando a gente observa um objeto que está dentro da água, parece que ele está quebrado aqui, mas na verdade ele não está quebrado, ele é contínuo. Apenas a luz ela é refratada, ou seja, ela é absorvida pela água e aí muda a sua direção, né, o seu caminho, muda a sua velocidade aqui dentro. E aí nós temos esse efeito. Uma outra propriedade muito interessante é a cor, né, porque se observou que a luz branca, ao atravessar um prisma, por exemplo, ela fornece várias cores, né? 7 cores são distintas dentro dessa luz branca. E como é que pode uma luz branca ter 7 cores, né? Não se tinha essa ideia que a luz branca é que produz todas as cores. Todas as cores estão dentro dessa única cor, né? As 7 cores estão dentro dessa única cor. Então isso foi objeto de estudo de muitos filósofos, físicos, né? Muitos se debateram sobre isso, desde Galileu, Isaac Newton, muitos outros, né? Discutiram muito essas propriedades da luz, tentando explicar o que era a luz, como ela se movimentava. Perguntas e perguntas surgiram até que algum explicava de uma maneira e faziam experimentos, faziam observações e viam que aquela explicação era satisfatória ou era satisfatória em parte, não atendia a tudo, explicava a reflexão, mas não explicava a refração, né? Então, muitos anos se discutiu, se buscou entender o que era luz, né? E aí muitas perguntas surgiram. Eu trouxe aqui algumas propriedades básicas e eu vou trazer algumas perguntas básicas. Existem mais propriedades, existem muito mais perguntas. Talvez você mesmo tenha aí
muitas perguntas a fazer sobre a luz. Por exemplo, o que é a luz? Né? Afinal de contas, o que é a luz? Isaac Newton dizia que a luz era um monte de partículas microscópicas imperceptíveis, né, que iam uma atrás da outra e trazia a iluminação. E explicou todos esses fenômenos aí que a gente viu, né, a reflexão, a refração e a cor, através de estudos de partículas em movimento. Outros disseram que a luz era uma onda, né? E aí explicaram também todos esses fenômenos a partir da onda. Em um determinado momento, alguém fez um experimento e que a onda explicou direitinho, mas as partículas não conseguiram explicar, né? Se a luz fosse constituída de partículas, não conseguiriam explicar aquele fenômeno que estava acontecendo. Então, a partir dali, a luz se tornou uma onda, né? Uma onda que viajava desde o Sol até a Terra. Lembre-se que as estrelas, né, as estrelas estavam muito distantes, eram pontinhos apenas, não se sabia em que distância estavam, em que posição que estavam, com quanto tempo elas estavam ali, apenas se sabiam desses pontinhos. A observação não chegava tão longe, não se tinha tantos instrumentos lá pelo século XVI, XVII, XVIII, quando esse desenvolvimento aconteceu. A luz estudada era a luz do Sol, né? A luz do Sol, a luz da vela, a luz da lamparina, mas não se existia outro tipo de luz para estudar. De onde ela vem? Quer dizer, ela vem do espaço, ela vem do Sol, ela vem de onde? Onde é que a luz surge? Né? Como ela se propaga? Se ela sai do Sol e vem até a Terra, eles imaginavam que a luz ela tinha que ter alguma coisa no espaço entre o Sol e a Terra para que a luz se propagasse. Né? Por quê? Porque eles observavam que o som dependia do ar, já se sabia que sem ar não há propagação de som. Né? Se fazia um vácuo dentro de uma ampola de vidro, se fazia um vácuo e aí não se ouvia, né? não havia passagem de som através daquele vácuo. Né? Então, se jogasse uma pedra num lago, se viam as ondas formando no lago. Então, se imaginava que no espaço existiria um meio em que a onda de luz se propagava. Né? Então, esse meio que tinha propriedades muito estranhas, né? Porque ele tinha que ser imperceptível, permear todos os objetos, porque a luz atravessa objetos, então ele tinha que atravessar todos os objetos, ele não podia ter massa, ele tinha que se mover junto com o planeta Terra, através na sua rotação e na sua translação ao redor do Sol. Então era uma proposta complicadíssima, né? Complicadíssima. Hoje a gente diz que é uma proposta até meio estúpida, mas ela perdurou até os anos do 1905. Né? Só no ano 1905 é que houve uma proposta que quebrou essa necessidade desse meio, como nós veremos já já. Né? E qual a velocidade da luz? A luz era muito rápida, né? Então Galileu propôs lá no início, né, propôs uma forma de medir a velocidade da luz, mas a conclusão dele é que ela era ou instantânea ou muito rápida. Naquela época não se tinham condições de medir a velocidade da luz, e aí os físicos desenvolveram técnicas, né, que mostraram que a velocidade da luz é muito alta, 300 mil quilômetros por segundo. Né? Então, acima de qualquer coisa que o ser humano possa fabricar, que o ser humano possa produzir, que chegue nessa velocidade. Né? Então, vamos ver de onde que ela vem. Né? Nós lembramos lá dos átomos, né? Os átomos que nós citamos lá no início, nós falamos que o átomo tem aquela forma planetária, né? um núcleo de prótons e nêutrons e elétrons rodando, né? Girando ao redor em todas as direções desse núcleo. E esses elétrons estão distribuídos, né? Estão distribuídos em camadas, e entre essas camadas não existe nada, ou seja, ele não tem forma,
e, e é vazio, né? Então, uma grande região de espaço vazio, espaço sem nada, né? E aí nós podemos estudar, né, estudar o átomo sabendo que ele obedece uma equação de conservação de energia para uma força atrativa, ou seja, ele é um posto de potencial. Então nós colocamos o potencial zero aqui, né, e aqui ele tem um menos V0, né, a posição desse fundo do posto de potencial, diríamos aqui próximo do núcleo, né, e aqui a distribuição dos elétrons com as suas energias. E os elétrons, eles estão em vários níveis de energia. Claro, dentro dessa curva escura aqui existem curvas mais claras, e os elétrons eles têm regras bem estabelecidas para ocupar essa posição, né? Não pode ser de qualquer maneira, não pode ter elétrons com características diferentes. Então tem que ter, né, tem que obedecer a expressões matemáticas muito restritivas para eles estarem nessa posição. Então aqui é uma representação gráfica, né? Se você teve oportunidade de estudar química na escola, você lembra lá dos subníveis, né? Os níveis e os subníveis que os elétrons ocupavam dentro de um átomo. Não vamos nos preocupar com isso, né? Isso é só uma ilustração. Então essa é a energia que liga esse elétron no átomo, né? Essa outra energia que liga esse elétron no átomo, né? Então esse elétron aqui, se ele ganhar um pouquinho de energia, ele fica livre, ele vai lá para fora. Mas esse aqui é mais difícil, né? É mais difícil, por quê? Porque ele tem que primeiro vir para cá, depois vir para cá, mas ele não pode vir para cá se esse está aqui, né? Então, existem regras muito específicas, né, que não cabe aqui a gente entrar nesses detalhes. Mas isso tudo é para dizer que quando um elétron muda de um estado inicial para um estado final em que a energia dele é menor, ele emite um fóton, né, uma radiação eletromagnética sai dele, que é justamente a diferença de energia entre os níveis, né? Então, uma diferença de energia entre esses níveis. Se ele sai de um estado para outro, o excesso de energia vai ser emitido com o fóton, né? Então, nós temos aqui fótons que podem ser luminosos, podem ser de luz, mas nós temos fótons que podem ser de uma radiação mais penetrante que a luz e invisível, como raio-x, no mesmo raio-x que é utilizado para fazer radiografias, tomografias, né, utilizados na medicina para diagnosticar problemas de uma pessoa que é acometida por algum problema, né? Também nós temos uma situação semelhante que é no núcleo, né? Então, no núcleo, os prótons e os nêutrons também estão em movimento, nada está parado no universo. Essa energia que sai daqui, quando eles mudam de nível, da mesma maneira que o elétron na superfície, ele emite um fóton, só que esse fóton aqui tem uma energia muito maior que esse aqui, né? A energia dentro do núcleo é muito maior do que a energia entre o elétron e o próton, né? Aqui a energia é muito maior, então nós temos uma radiação conhecida como radiação gama, já também muito utilizada na medicina para tratamento de células malignas, células tumorais, né? Tumores em que se precisa dessa energia para romper células, para romper moléculas, né? E aí evitar a multiplicação dessas células que apresentam algum defeito, né? Um crescimento desordenado, a célula perde o seu controle da sua multiplicação, né? Tem uma informação no seu DNA
que faz com que ela se multiplique de forma incomum, e aí, aplicando uma radiação, se consegue barrar isso, né? Então nós temos aqui nós temos essa energia gama é a energia inicial menos a energia final, né? Faltou aqui o sinal de menos, né? Foi cortado na figura. Mas nós temos então que esse fóton é uma radiação eletromagnética, tanto esse fóton aqui quanto esse fóton aqui, né? Todos os dois são radiação eletromagnética. A luz também é uma radiação eletromagnética. A luz também é uma partícula. Esse fóton é conhecido como uma partícula e, ao mesmo tempo, uma radiação eletromagnética. Né? Por quê? Porque a única partícula que se move na velocidade da luz. A velocidade da luz é uma velocidade limite, nós veremos daqui a pouco. Né? A velocidade da luz é uma velocidade limite. Nenhum corpo que tenha massa pode ser acelerado até atingir a velocidade da luz. A única partícula que pode caminhar na velocidade da luz é uma partícula sem massa. Né? Então aqui, por quê? Porque ela não vai obedecer às regras, né, digamos assim. Não quero entrar nos detalhes da mecânica relativística aqui, porque não cabe, né, nesse nível de informação que a gente está tendo, mas uma partícula com massa não chega a ser acelerada até a velocidade da luz. E o fóton, ele é uma partícula, por quê? Porque ele não tem massa, ele é só uma energia eletromagnética, mas ele é ao mesmo tempo uma partícula, ele pode ser tratado como uma partícula e como uma radiação. O que é a radiação? A radiação eletromagnética é uma vibração do campo elétrico e do campo magnético que se propaga. Né? Então nós temos radiações que vão de frequências. Frequência é o número de oscilações por segundo, né? Número de vibrações por segundo, extremamente baixas, e o inverso da frequência é o comprimento de onda. Né? Se você tem uma onda, vamos pegar aqui cadê aqui? Uma onda geralmente a gente representa assim. Está muito mal feito, mas é mais ou menos isso. Esse ponto aqui, né, desse ponto a esse, nós chamamos de comprimento de onda. E o número de comprimentos de onda por segundo vai nos dar a frequência. Né? Então vai dizer quantas vezes ela está oscilando por segundo. Então nós temos lá as ondas de rádio, né? As ondas de rádio antigas. Né? Alguém deve lembrar disso ainda, rádios de ondas longas, ondas curtas, ondas médias. A frequência também é utilizada nas televisões, o VHF, o HF. Alguém deve lembrar ainda disso. Né? Hoje a gente não fala mais em televisão com VHF, UHF, agora tudo é na internet, né? Tudo é internet, tudo é a luz se propagando numa fibra ótica, carregando informação. E nós temos a micro-ondas, né? Micro-ondas que é utilizada tanto no radar, né? No radar que utiliza micro-ondas, como no seu celular, né? O seu celular tem funciona na área de micro-ondas, nessa região aqui, né? Essa região aqui. O seu forno de micro-ondas também está nessa região aqui. E muita gente, é bom falar aqui, que muita gente tem medo do micro-ondas, que ele contamina a comida, que ele provoca que a comida seja radioativa, provoca câncer. Não tem nada disso. Né? A radiação de micro-ondas não tem nada disso. Ela pode alterar o sabor de alguns alimentos, porque a forma de aquecimento dela, né, ela aquece basicamente a água que existe dentro dos alimentos e faz com que o aquecimento seja de dentro para fora, e às vezes as moléculas se quebram de uma maneira diferente do que se quebrariam num forno de lenha, num forno a gás, num forno elétrico. Né? Mas é a mesma coisa, não tem radiação nenhuma, nada acontece. Desligou
o seu rádio, ele continua falando? Não, ele para de falar, não existe mais onda chegando nele. A onda passa por ele e ele não recebe essa onda para trazer som, trazer música, trazer reportagem. A mesma coisa o micro-ondas. Desligou o micro-ondas, acabou a onda, não tem mais onda ali, né? Então é diferente do que muita gente pensa. E aí nós temos infravermelho, né? O ultravioleta, que já começa a trazer danos às células, né? Já começa a provocar problemas na pele, na ultravioleta A, B e C. Nós temos nessa radiação. Nós temos depois os raios-x que são produzidos nos elétrons dos átomos, e nós temos os raios gamas que são produzidos nos núcleos dos átomos, e depois os raios cósmicos com alta energia. E nessa regiãozinha aqui, numa região muito pequena, muito estreitinha, nós temos a luz branca, a luz visível, né? Por isso que tudo isso aqui se chama luz, né? As ondas eletromagnéticas, todos os estudos mostraram que são produzidos por variações no campo elétrico e magnético, por isso que chama eletromagnético, e a luz é apenas uma parte dessa radiação e recebe esse nome de luz, né? Recebeu esse nome de luz, né? Então, é essa regiãozinha aqui que nossos olhos e os olhos dos animais conseguem perceber, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, né? Dependendo da idade, menos ainda, mas basicamente nós temos do infravermelho ao ultravioleta, essa luz branca que atinge um prisma e se transforma em toda essa faixa de onda, né? 7 cores. Aqui basicamente você tem 7 cores, mas elas se misturam, né? Vermelho, laranja, o verde, o azul, o lilás e por aí vai, né? Tem gente que percebe mais cores do que o outro. Se uma pessoa tem problema de vista e não consegue enxergar o amarelo, ela não forma o verde, ela vai formar o azul com o vermelho, né? Então ela vai ver, em vez de verde, ela vai ver um tom marrom, né? Então quem tem problema de daltonismo, por exemplo, que não enxerga, por exemplo, o verde, ele vai enxergar uma cor marrom, né? E assim, se as pessoas não enxergam o vermelho, ela vai conseguir enxergar outras cores. E aí as cores são muito interessantes, né? Você, por exemplo, observa, como eu falei, uma folha verde. Por quê? Porque a folha absorve a luz do sol, né? E todas as cores, elas ficam, né? Digamos assim, todas essas frequências aqui, elas são absorvidas pela folha, mas a luz verde consegue entrar na folha e ser refletida pelos átomos internos da folha e sair como verde. Então você vê a luz do sol incidindo sobre uma folha e você vê a folha verde, mas na verdade não tem nada verde na folha, não tem nada amarelo, não tem nada azul, não tem nada vermelho, né? É a cor que a gente vê sair da folha. Então, é muitas vezes uma pergunta, né, que muitas vezes se faz na escola: se uma folha é verde no meio da noite, qual é a cor dela, né? Um físico diria que ela tem a cor preta, ou seja, não emite cor nenhuma, né? Absorve toda a luz que vem sobre ela. Mas um filósofo diria que ela é verde, porque se ela é verde, sempre ela vai ser verde, ela não muda de cor. Mas a gente sabe, né, é um dito popular, que à noite todos os gatos são pardos. Por quê? Porque o gato mais amarelado, né, vai aparecer escuro. O gato mais com a pele mais clara vai aparecer escuro. Todas as cores que o gato for, quem enxergar, quem olhar para ele, vai ver que ele é sempre amarronzado, uma cor mais escura, um cinza escuro, que é justamente a falta da luz incidindo sobre ele. Então nós precisamos sempre entender um pouquinho da física para entender o mundo à nossa volta. Esse é o objetivo da física. Então vamos responder o que é a luz. A luz
é uma partícula, um fóton, e uma onda eletromagnética ao mesmo tempo. Então ele se propaga como uma onda e se interage como uma partícula. De onde ela vem? Ela vem dos átomos, né? Então ela vem dos átomos. O Sol, quando ele, no processo de fusão nuclear que acontece com os átomos de hidrogênio que existem no Sol, ele produz luz, né? Luz que vem justamente da mudança de nível energético do elétron, do átomo de hidrogênio nas possíveis camadas, né, e subcamadas daquele poço de potencial que prende o elétron ao núcleo. Então dali surge a luz do Sol, né, uma quantidade absurda de átomos de hidrogênio produzindo isso ao mesmo tempo, e a gente tem essa luz. E ela não precisa de um meio para se propagar. A luz, a partir do momento que ela foi produzida, ela caminha na velocidade que ela foi produzida, né? Ela não precisa de nenhum meio para se locomover. Isso foi motivo de muita discussão, né? Quando Einstein apresentou a ideia dele, em 1905, muitos questionaram, muitos ficaram sem acreditar que aquilo era verdade, que não podia ser daquela maneira, mas os experimentos mostraram que ele estava certo, e até hoje os experimentos sempre mostram isso, né? Então aquela ideia de que precisava de um meio para a luz se propagar caiu por terra, porque os experimentos mostraram que não podia ter, né, não podia existir algo para a luz se propagar. Se aquilo existisse, aquele meio chamado de éter, se ele existisse, né, as leis da física seriam muito mais complicadas do que são hoje. Eu vou ter que passar um pouquinho mais do tempo, porque a melhor parte ainda está por vir, né? Eu não quero cortar hoje para a gente continuar no próximo encontro. Então vamos ver o que é a velocidade da luz. A velocidade da luz recebeu o nome, recebeu como símbolo a letra C, que vem da palavra celeridade, celeridade de celere, de rápido, né? De veloz. A velocidade C é a velocidade da onda eletromagnética no vácuo. Toda onda eletromagnética, seja de rádio, seja de radiação cósmica, ela viaja no vácuo nessa velocidade C. E a velocidade C não é o espaço percorrido no tempo, como nós definimos lá no início de um ponto material. Por quê? Porque a luz não tem massa, ela não tem matéria, ela foi produzida na matéria, mas a partir desse momento ela é uma onda eletromagnética que se propaga, é uma perturbação, digamos assim, em todo o espaço, e ela se propaga em todo o espaço, em todas as direções, né? Então ela anda no vácuo, ela anda e atravessa alguns elementos. Por exemplo, a luz atravessa um vidro, não atravessa uma parede. Já uma radiação X atravessa um corpo humano e é parada no osso. Uma radiação gama já atravessa uma profundidade maior. A radiação cósmica tem muita radiação que atravessa o nosso planeta inteiro sem interagir, né? E a velocidade da luz, quando a gente estuda lá a onda eletromagnética, a gente chega a esse valor para a velocidade da luz, 1 dividido pela raiz quadrada de epsilon m sobre vezes μm, onde esse epsilon é a resistividade do meio ao campo elétrico e o μm é a permeabilidade do meio ao campo magnético, ou seja, quanto eles resistem à passagem do campo elétrico e do campo magnético. O que é isso, né? Por exemplo, se você anda numa rua, numa praia, vamos supor, você está andando numa praia, você está andando a uma boa velocidade, mas aí você resolve andar dentro da água, né, com água até o peito, a sua velocidade dentro da água vai ser muito menor. Por quê? Porque a água
tem uma resistividade ao movimento de um corpo denso, né, o seu corpo. Então, por isso que a água resiste ao seu movimento. É mais fácil correr na areia do que correr dentro da água, né? Então, a mesma coisa é essa velocidade do campo eletromagnético, né? Ele é inversamente proporcional aí, com uma raiz quadrada de epsilon m vezes μm, que justamente são as resistências à passagem desse campo. E o vácuo é aquele material, né, que não tem massa, não tem nada. O vácuo, não existe nada ali, né? Então, a densidade de partículas no vácuo é muito pequena, é uma partículazinha aqui, um átomozinho de hidrogênio aqui, o outro a centenas de quilômetros de distância. Então, praticamente a luz ali não tem resistência nenhuma, por isso que no vácuo a luz tem a maior velocidade possível, né? Então não existe possibilidade de se ter uma partícula com massa que chegue na velocidade da luz. E aí nós teríamos, para mostrar isso, nós teríamos que entrar num estudo mais avançado de relatividade, e aí foge da ideia do nosso pedacinho da física. Veja que não é física, nós estamos estudando um pedacinho, e você já viu aqui conceitos de mecânica quântica, mecânica relativista, mecânica de Newton, né? Eletromagnetismo, nós falamos de muita coisa aqui para você ter ideia. Eu só não falei ainda do número, né, que deu origem a tudo isso, a todo esse estudo, mas nós vamos chegar lá, logo, mais alguns encontros a gente vai chegar no número 5.778. Então, a luz passou a existir depois da matéria. Por quê? Porque ela é produzida na matéria. E a luz permite que a gente observe a matéria, permite que a gente estude o mundo à nossa volta, permite que a gente descubra, né, como é o mundo à nossa volta. Imagine se não houvesse luz, né? Nós não saberíamos, nós não enxergaríamos nada, nós não veríamos nada, nós não saberíamos o que está à nossa volta, né? Então, seria muito complicado. Então, a gente consegue observar a matéria e consegue produzir transformações na matéria a partir dessa observação. A gente consegue aprender o mundo à nossa volta, né, e fazer, a partir dessas observações, tecer teorias e aí fazer, né, propor alterações no mundo à nossa volta. Então, a luz permite a gente conhecer a criação, conhecer tudo que foi criado, desde o nosso planetinha até o mundo lá fora do nosso planeta, né? Então, veja só que interessante, né, que a gente encontra na Torá, né, no livro de Bereshit, os primeiros versos de Bereshit. Vaiomer Elohim Yehior Vaihi Or. Foi a primeira coisa que o Eterno falou, né, para que existisse. Primeiro, ele criou o espaço e a matéria. O tempo, ele colocou, né, ele colocou para nós observarmos a evolução. Então, o tempo, ele já estava, digamos assim, pré-estabelecido. Mas, a partir da criação, né, a partir daquele Bará, Bereshit, Bará Elohim, Et Hashamayim Ve'et Haaretz. Então, esse Bará aqui foi a criação do espaço e a matéria. Só a partir daí é que ele criou a luz. Então, muitos estudiosos da Escritura falavam, não, essa luz não é a luz que a gente conhece, porque a luz do sol só vem no quarto dia. Só no quarto dia apareceu o sol, as estrelas e a lua. Essa luz é a luz, isso. Falam muitas explicações, mas na verdade essa luz é a luz eletromagnética, né?
essa dádiva que o Eterno nos deu para que a gente conhecesse a sua criação, para que a gente pudesse, né, observar a sua criação, para que a gente pudesse trazer transformações no nosso mundo, né? Então, lá em Bereshit, capítulo 1, a gente vê a criação e a gente vê que a primeira coisa que o Eterno diz para acontecer, de 10 coisas que ele diz que vão acontecer, ele disse: exista a luz e existe luz. Ou seja, que os átomos comecem a produzir luz, comecem a se movimentar e dar a luz ao mundo, né? Para que a gente possa, lá no sexto dia, quando ele criasse o homem, quando ele formasse o homem a partir de tudo que ele já tinha criado, né? O homem foi formado a partir dos átomos do Sol, a partir daí foi formado e pôde, então, através da luz, conhecer o mundo. Então, ele disse isso, e depois ele disse, ele viu que essa luz produzida é boa, e separou entre a luz e a escuridão. O que é a escuridão? A escuridão é a falta de conhecimento. Você não sabe se o gato é amarelo ou se o gato é cinza. Você acha que ele é cinza, porque na escuridão todos os gatos são pardos, né? Então, é interessante notar que não existe luz e escuridão. Escuridão não é o oposto da luz, é um complemento da luz. Por quê? Né? Porque escuridão é a falta de luz. Né? Parece que eu estou falando uma falácia aqui, né? Porque todo mundo sabe que se não tem luz, está na escuridão, mas a escuridão é justamente a falta de luz. Assim como não existe frio e quente, né? Assim, sempre existe a luz, né? Sempre existe a luz. Nós não temos instrumentos que meçam a escuridão, nós medimos a luz. Se tem pouca luz, é porque já estamos na escuridão. Não existe quente e frio, existe o quente e a ausência do quente. Então, se você mede que o calor está baixo, você diz que está frio. Se você mede o calor alto, você diz que está quente, né? Então, da mesma maneira, não existe bem e mal. O mal é a ausência do bem. Se não existe bem, você está do lado do mal. São complementares. Lembra de Bereshit, começa com a letra Bet, né? Com a letra Bet, que é justamente essa complementariedade, né? Então, é importante a gente perceber isso. E o Eterno separou entre a luz e a escuridão justamente para que a gente possa aprender, para que a gente possa conhecer o mundo, né? E chamou Elohim para a luz dia, ou seja, é durante o dia que a gente produz, é durante o dia que a gente realiza todas as transformações, e a escuridão é apenas aquele momento de restauração das nossas energias, da nossa energia, né, que a gente pode então no dia produzir. E foi um entardecer e foi um amanhecer, o dia 1. Então, nesse primeiro dia, nesse dia 1, nós temos a formação de todos os conceitos da física. Nós começamos desde Bereshit e chegamos aqui, né? E chegamos aqui na separação da luz. Então você percebe que estudando esse dia 1, você conhece toda a física, né? Um dia virá um físico que irá conhecer bastante da escritura e poderá trazer dessa frase, desse texto, desse dia 1, muitos conceitos físicos que hoje a gente nem conhece ainda, né? Tem muita coisa para aprender na física, tem muita coisa para resolver, tem muitas incógnitas ainda, muitos acontecimentos sem explicação e que eu tenho certeza estão aqui dentro. Basta alguém com inteligência para buscar, para mostrar aqui. E eu lamento só que muitos físicos,
durante toda a história, não conhecessem, não estudassem dessa maneira. Por quê? Porque teria facilitado muito o seu entendimento, né? Muitas dúvidas que surgiram no passado, muitas propostas que se mostraram infundadas ou incompletas, que mais à frente estudos posteriores mostraram a completeza, né, que era necessária, poderiam ter sido evitados se conhecesse, né, se conhecesse a Torá na sua língua original, né, se conhecesse o dia 1. Porque o dia 1 é o dia da criação do mundo. Então toda a criação do mundo ela é estudada pela física. Todas as relações entre matéria, luz e matéria, né, tudo isso é estudado pela física e tudo isso foi criado nesse primeiro dia. A partir daqui vamos ter separação de água, vamos ter formação de plantas, de animais, do ser humano, mas é nesse dia 1 que tudo foi criado, né? Foi criado aqui no início. A partir desse criado, desse bará aqui, né? Quando o Eterno criou do nada, a partir daqui tudo é formação, tudo é, né? Tudo o verbo fazer, né? Formar, fazer. Então, nesse dia 1, nós temos todos os conceitos da física. Então, nós já vimos aqui, né, muito do que você precisa conhecer para chegarmos ao estudar o número, né, 5.778. Acredito que mais alguns encontros a gente vai chegar nesse número, né? Então vamos esperar, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais nos próximos estudos. Nós vamos trazer a nossa promessa inicial, mas para chegar nela eu tive que devagar bastante, né, que foi um momento até de muito aprendizado, porque muitos conceitos que eu falei para vocês aqui, eu nunca tinha pensado neles antes, né, eu nunca tinha atentado para eles antes, nunca tinha visto essa relação anteriormente, até porque eu não conhecia a Torá há muito tempo atrás, eu conheço a Torá há muito pouco tempo, né, para poder ter entendido tudo isso antes, né? Baruch Hashem por isso. Vamos então amanhã estudar um pedacinho da Torá aqui, né, que eu vou trazer mais um estudo, e durante a semana nós vamos ter, né, na sexta-feira o Kabbalah Shabbat, e talvez no sábado a gente consiga a reposição do momento do hebraico, né? Ontem eu cheguei seco para ver o momento do hebraico, né? Saber mais um pouquinho de ovo e, infelizmente, né, por muitos motivos, o Moré, Marcos Felipe, não pôde apresentar. Mas no sábado, às 14 horas, nós teremos aí o momento do hebraico, né? Aula de reposição. Shalom, shalom.